Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que bem. E se não tiver, vai ficar, em nome de Jesus, né? Meu nome é Mônica Santos e eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus que Ele colocou no meu coração e mostrando que eu deveria, compartilhar através desse vídeo com alguém que precisa ouvir. E essa palavra está em 2 Samuel, no capítulo 11, que ela fala sobre o adultério de Davi. Aí por que eu quero falar sobre essa palavra? Porque quando eu estava no momento já acordando, né, à noite, já estava amanhecendo o dia, veio duas palavras no meu pensamento. Arrependimento versus remorso. Aí eu parei para pensar um momento e fiz assim, meu Deus, o que é que isso quer dizer? Em outros momentos já veio outras palavras em que depois eu compartilho com vocês o que o Senhor tem falado justamente nesse horário, na viraçãozinha da noite para o dia, que é bem interessante. Foram várias experiências, mas eu quero contar essa hoje, nesse vídeo, e falando sobre isso. Aí eu pensei, né? Na mesma hora veio a passagem de Davi. Eu lembrei de Davi na hora e parei para pensar um pouquinho sobre a história de Davi. E me veio, né, essa passagem aqui, que fica em 2 Samuel no 11, né, no capítulo 11, que fala sobre o adultério dele com Batseba. Ele sendo rei, era dias, né, fala aqui, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi permaneceu no seu palácio. Davi permaneceu no seu conforto. E quando eu li, eu lembrei que nesse momento que era para ele ter evitado algo muito sério que viria lá na frente, se ele tivesse tomado a atitude correta de ir para estar onde era o lugar dele. Naquele momento era na guerra, mas ele resolveu relaxar num momento em que não deveria. Isso acontece conosco muitas das vezes, né? A gente tem que tomar uma decisão, fazer ou não fazer, ir ou não ir e tal, e a gente acaba fazendo errado e dá errado lá na frente. Pronto. Deu errado para Davi também. Então ele, aí diz aqui, né, no versículo 2, diz, uma tarde Davi levantou-se da cama, né, já à tarde, imagina como ele estava, né, e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita, tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita, que no caso, esse Urias estava na guerra. Era um soldado dele. E ele era o marido dela, era o esposo dessa mulher, amigo de Davi. Davi não quis saber, né? Ele fez assim, eu estou desejando essa mulher agora e eu quero ela agora. E foi. E mandou que trouxesse essa mulher, né? E deitou com ela. Que havia acabado de purificar da impureza da menstruação. Depois voltou ela para casa. A mulher engravidou. E mandou um recado para Davi dizendo que estava grávida. Davi agora botou a mão na cabeça e disse, pronto, o cara tá na guerra. Ela engravidou e agora? Vão dizer que ela fez alguma coisa, né? Um chifrinho. E naquela época, a mulher era apedrejada, não tinha escapatória. A mulher não tinha como argumentar com isso. Estava grávida e não era do marido.
Davi, vendo essa situação, ele foi e tentou trazer, né? Não, ele trouxe, né, o marido dela para casa. Só que ele era um homem fiel ao seu compromisso, à sua missão. E ele não quis ficar com a esposa. Ele não quis ter esse momento de prazer com a esposa, ainda que fosse um direito dele. Mas ele não quis, porque ele tinha um compromisso muito mais sério do que estar no lazer. E ele não quis ter relação com a esposa, e ele ficou ali esperando o momento de voltar para a guerra. E Davi ainda tentou mais uma vez, embriagando ele, para ele ir dormir com a esposa, para tentar cobrir o pecado de Davi, porque ele queria de alguma forma esconder o que ele tinha feito. E ali ele não foi também para casa, e Davi, se vendo numa situação desesperadora, né? Ele fez, agora o único jeito é matar esse homem. E matou o amigo dele. Então Davi, por estar no lugar errado, na hora errada, cometeu, como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. E ele se embaraçou todo com essa situação e cometeu esse pecado. Mas o que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus, como a Bíblia diz, é exatamente essa palavra-chave que o Senhor me falou. Arrependimento e não remorso. Ele se arrependeu. Quando foi, Mônica, que esse homem se arrependeu? Quando Deus usou um profeta dele, Natã, e foi até Davi e mostrou Davi como ele era quando ele era um pastor de ovelhas. Natã mostrou ele, contou uma história para ele, dizendo que um pastor de ovelhas tinha 1000 ovelhas. Não, um homem muito rico, aliás. Um homem muito rico tinha 1000 ovelhas e o outro só tinha uma. E esse que tinha muitas ovelhas recebeu uma visita, e ele, para dar, né, a comida para esse homem que chegou de visita, ele, ao invés de pegar das ovelhas dele, que tinha muitas, ele pegou a ovelha daquele que só tinha uma. Ele colocou essa situação de ovelha, porque Davi já tinha sido pastor de ovelhas, e levou Davi para aquele sentimento, para aquele momento, para ele lembrar quem ele era, de onde ele veio. E aí, quando ele entendeu que quem tinha muitas ovelhas era ele, ele poderia ter a mulher que ele quisesse, quantas ele quisesse, que Deus iria permitir que ele tivesse quantas ele quisesse, mas não aquela que era casada. Ela já era casada, ela tinha um dono, e ele não podia fazer isso. E Deus, ele não deixa isso barato. Não deixa barato. Davi entendeu que ele tinha ele tinha pecado contra Deus. E ali ele se arrependeu. De verdade, ele se humilhou, ele se jogou diante do Senhor e ele se arrependeu. E ele reconheceu que ele merecia morrer naquela hora, e ele jogou essa sentença. Esse homem deve morrer. E quando Natã disse para ele: esse homem és tu, Davi, ele entendeu imediatamente. Ele não tentou se justificar, ele não tentou argumentar, ele simplesmente se arrependeu e se humilhou diante de Deus e reconheceu. E ali o Senhor perdoou. E é isso que ele espera de mim e de você, que a gente reconheça os nossos pecados, que somos sim pecadores, mas nos arrependemos e nos humilhamos diante de Deus e precisamos e carecemos de verdade do perdão de Deus. E nessa hora o Senhor está pronto a perdoar, porque Ele só quer que a gente reconheça e se arrependa. Porque o remorso, ele tem uma aparência de arrependimento, mas ele não é. É só uma máscara. Por quê? Porque o remorso, ele faz você chorar, ele faz você ficar triste, mas por um período curto de tempo.
algo que depois você volta a cometer os mesmos pecados sem nenhum problema. Continua fazendo, continua agindo da mesma forma, e ainda que tenha passado aquele momento ali de choro e de tristeza, mas depois aquilo passa. E a pessoa continua a fazer as mesmas práticas pecaminosas da mesma forma. Não é que quando você se arrepende, você nunca mais vai pecar. Não é isso. Mas é que você não vai cometer o mesmo pecado. No caso de Davi, ele reconheceu, ali ele se humilhou, ele nunca mais voltou a cometer o mesmo pecado. E isso agradou o coração de Deus. Por isso que ele foi intitulado, né, por Deus, um homem segundo o coração dele, porque era um homem que se arrependeu de verdade, e ele se humilhou, e ele entendeu que ele estava ferindo o coração de Deus. E para isso a gente precisa ter a humildade, né, de fazer o retorno, de fazer a conversão. Quando você está numa estrada caminhando para um lugar errado, você, quando sabe que está na direção errada, você vai pegar o primeiro retorno. E pegando o retorno, você vai voltar para o princípio, no caso aqui, o princípio da palavra. Que o que o Senhor quer de mim, de você, é o arrependimento. E há quem diga que não se arrepende de nada. Infelizmente, está se condenando. Quando a pessoa abre a boca para dizer que não se arrepende de nada, é porque ela mesma está dizendo: eu nunca irei diante de Deus para pedir perdão, porque eu sou uma pessoa justa, é uma pessoa que não peca. Quem é o ser humano na terra que pode dizer isso diante de Deus? Que não precisa de perdão porque não errou, porque não precisa se arrepender de nada. Isso não existe. Então, é uma pessoa que está se condenando. Infelizmente, há quem diga isso, porque eu já ouvi. Então, eu deixo essa palavra que o que o Senhor quer, na verdade, é o nosso arrependimento. E o que eu achei mais interessante, só para concluir, é que agora não. Quando amanheceu o dia que eu fui para o meu devocional no Glorify, quando eu comecei a ler, o título estava dizendo justamente sobre arrependimento. O arrependimento, e na passagem bíblica do devocional falava sobre a oração que Davi fez de arrependimento, que é no Salmo 51, no versículo 10, que fala sobre o coração, né? Sonda e conhece o meu coração. Eu fiquei assim maravilhada. Deus, é lindo quando o Senhor fala conosco de uma forma assim tão clara. E o Senhor falou para mim assim no meu coração que eu deveria compartilhar essa palavra com vocês. E quero deixar, né, esse momento de reflexão, de que tenha sido claro, né? Eu espero que eu tenha sido clara com relação a esse assunto, que é arrependimento, que o Senhor falou, né? O que é que agrada a Ele é você se arrepender, se voltar para Ele, para o Senhor, para o Deus do céu. É isso que Ele espera de mim e de você. E eu quero, né, agradecer por esse momento. E até o próximo vídeo, porque eu vou contar umas outras experiências que eu tive com Deus. Deus te abençoe.